GPIM em 20 anos, uma história em pesquisa, educação, matemática, inteligência coletiva, EAD, modelagem, tecnologia, nosso dia a dia. GPIM em 20 anos, uma história em pesquisa, educação, matemática, inteligência coletiva. Convidamos agora a fazer o uso da palavra a professora doutora Ana Paula Malheiros, para conduzir a mesa redonda Tecnologias Digitais, Modelagem e Matemática. Quanto tempo vai demorar? Bom dia a todos. Eu convido para compor a mesa a professora doutora Jussara de Loyola Araújo, que é professora do Departamento de Matemática da UFMG e atua no programa de pós-graduação em educação da mesma instituição. A Jussara ingressou no GPIM em 98, quando iniciou seu doutorado, e atualmente ela é pesquisadora associada do grupo. Convido agora a professora doutora Sueli Liberati Javaroni, que é professora do Departamento de Matemática da Unesp, campus de Bauru, e do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática aqui da Unesp de Rio Claro, e é membro do GPIM desde 2003. E convido agora o professor doutor João Frederico da Costa Azevedo Meyer, que é do Departamento de Matemática Aplicada da Unicamp, e, embora não seja um membro efetivo do GPIM, ele colabora bastante com as nossas pesquisas e dialoga com os membros do grupo e também, embora não seja um educador matemático, de fato, ele é educador matemático de coração, como a gente sempre diz. Então, obrigado pelo aceite do nosso convite, e agora eu passo a palavra a vocês. E o Johnny é de Mogi. Esqueci desse detalhe importantíssimo. Eu não sei se vocês querem ficar aí enquanto falam, ou se vocês querem sentar, o que vocês preferem? Qualquer coisa eu vou aí, ou a gente espera, vai falando um por um, o que vocês preferem? Tá, então beleza. Cuidado, sem acidente. Essa foi belo truque. Vai aprendendo, Marcelo, vai aprendendo. Bom dia a todos. Bom dia. Eu acho que eu vou lá para baixo para ficar mais perto. Vou tentar manobrar aqui o apontador e o microfone. Se não der certo, vocês me desculpem. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao GPIM, ao grupo, em particular ao professor Marcelo Borba e à professora Ana Paula Malheiros pelo convite para estar aqui nesta manhã conversando com vocês sobre modelagem e tecnologias, né, no GPIM. E não só nesta manhã, né, mas pela oportunidade, pelo prazer de estar aqui nessa data muito especial, que é o aniversário do GPIM. Como a Paula já disse, né, eu sou pesquisadora associada do GPIM e professora do Departamento de Matemática e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Já era professora da UFMG na época em que eu estive aqui fazendo doutorado. Bom, primeiro título. O tema da mesa é Tecnologias e Modelagem no GPIM. Eu acho que é importante eu dar um destaque para a modelagem no GPIM. É lógico que as tecnologias vão aparecer e
eu vou falar então dessa minha experiência vivida como membro do grupo com relação à modelagem e tecnologias e o que eu observei e não participando diretamente. Deu. Foi você, Pedro? Bom, o nome do grupo, né, Grupo de Pesquisa em Informática, Outras Mídias e Educação Matemática, não traz em si a expressão modelagem matemática, né? Não é uma expressão que está ali no grupo, no nome do grupo. Mas nós temos 3 mesas redondas aqui nessa conferência comemorativa, né, dos 20 anos, e das 3, uma é sobre modelagem. Isso já indica para a gente a importância desse tema, desse foco de pesquisa, desse tema, né, de geral, na trajetória do grupo. Então, eu acho mais que pertinente a gente ter aqui essa mesa sobre o tema, né? A modelagem, tecnologias, é uma frente de trabalho do grupo desde seu início e faz todo sentido a gente ter essa mesa aqui. Bom, de onde que eu falo? Entre 98 e 2002, eu fui aluna de doutorado aqui do programa de pós-graduação em Educação Matemática, fui orientada pelo professor Marcelo Borba e, bom, como é condição para quem é aluno do Marcelo Borba, virei membro do GPI. Ok, não sabia o que era, mas virei e gostei. Mas aí após o doutorado, eu gostei tanto que depois do doutorado eu continuei participando das atividades do grupo, um pouco mais à distância, né? Mas não tanto, só 600 quilômetros, e como pesquisadora associada. E essa participação como pesquisadora associada, ela não é uma participação tão próxima, né, como quem está aqui todo dia trabalhando no GPI, mas a gente sempre tem alguma interlocução, algum trabalho sendo desenvolvido. Em particular, nesse tempo eu tenho desenvolvido trabalhos, não necessariamente escrita de artigos, né, mas pessoas que eu trabalho mais proximamente, né, em mesas redondas, ou escrevendo algum artigo, ou discutindo, trocando ideias, ou orientando, que são... Então, eu tenho trabalhado com o Marcelo, com o Felipe, com a Ana Paula Malheiros, com a Mônica, com o Johnny, com a Regina e com a Deise Souto. E os outros, que a gente sempre conversa, troca ideias, e é sempre muito especial estar aqui e conversar com essas pessoas. Ou seja, dos 20 anos do GPI, eu estou há 15 anos aí nessa trajetória. Mas não sou a mais velha, né? Óbvio. Bom, a origem do interesse pela modelagem, né, aqui no GPI, como está super bem descrito lá no artigo que a Regina Frank e a Ana Paula Malheiros escreveram, né, no livro que foi lançado ontem, começou com a dissertação de mestrado do professor Marcelo Borba, em 87, né, em que ele discutiu modelagem, etnomatemática, e teve a influência dos professores Roger Bassanese e o Binatan D'Ambrosio. Então isso já dá um tom para o tipo de modelagem que acontece aqui no grupo. A perspectiva sociocultural, sociopolítica é muito forte nessa prática de modelagem que acontece aqui, né, por essas influências e por causa da formação do Marcelo. Especificamente aqui na Unesp, como professor, o Marcelo trabalha com projetos de modelagem na disciplina Matemática Aplicada da Biologia, e essa disciplina tornou-se então um campo de prática, atividades pedagógicas e de pesquisa. Desde então, né, no início desse trabalho na Matemática Aplicada, acontece a combinação da modelagem com as tecnologias. E aí vem acontecendo uma evolução aí dessa participação das tecnologias, né? Começou com calculadoras, depois computadores, softwares, que vão avançando, né, à medida que essa tecnologia vai se aprimorando, internet, filmagens, o tipo de filmagem, trabalho com a filmagem também vai se elaborando. E então essa combinação de tecnologias e modelagem vem acontecendo e está presente desde o seu início. Os primeiros trabalhos, né, envolvendo modelagem, trabalhos que eu digo assim, publicados, né, tem um conjunto que o Marcelo publica desde o início, né, do trabalho na disciplina Matemática Aplicada, e eu estou citando aqui como exemplo um que eu gosto muito,
que ele foi escrito com a Renata Meneghetti e a Hermine Elbermini, que fala sobre modelagem, calculadoras gráficas e interdisciplinaridade, nessa disciplina matemática aplicada da biologia. É interessante nesse artigo, que eu gosto nele, é a relação múltipla que existe entre a matemática e a biologia. Eles mostram claramente como que a biologia influencia a escolha matemática e como que a matemática influencia a discussão da biologia. Então fica muito clara ali essa questão da interdisciplinaridade, essa mistura, que é uma coisa desejável quando se trabalha com modelagem. Então eu escolhi esse artigo aí para exemplificar esse trabalho inicial da pesquisa sendo realizada na disciplina matemática aplicada. Aí logo em seguida teve a primeira orientação do Marcelo com relação à modelagem, que foi a tese do professor Jonei Barbosa, que trabalha com modelagem, concepções e experiências de futuros professores. A minha tese foi a segunda, trabalhando com cálculo, modelagem, cálculo diferencial integral, né? Modelagem, tecnologias, e eu discuti, eu observei as discussões dos alunos. Nesse trabalho meu de doutorado, a tecnologia já começa a aparecer nos trabalhos de orientação do Marcelo. Em especial, né, tem uma citação que eu achei super legal a Regina e a Ana Paula resgatarem, que está lá na tese. Há uma certa harmonia na parceria entre modelagem matemática e tecnologias informáticas. Parece haver uma solicitação natural pelo uso de computadores e ou calculadoras quando se está desenvolvendo algum trabalho de modelagem matemática. Então, começa a se enfatizar a questão da relação entre modelagem e tecnologias. Aí no livro do Marcelo com a Miriam, eles falam entre sinergia entre atividades de modelagem e o uso de recursos tecnológicos. Então começa a haver uma preocupação em, bom, eu estou com duas práticas, eu estou com dois recursos ou duas abordagens pedagógicas, né, que é o uso das tecnologias e o trabalho com a modelagem, e estou colocando essas duas coisas juntas. Como que elas se relacionam? Eles utilizam esse termo sinergia para mostrar que uma ajuda a outra, uma fortalece a outra. E no artigo da Ana Paula e da Regina, elas enfatizam essa sinergia, mostrando um mosaico de pesquisas sobre modelagem e tecnologias que é realizado no grupo. Então, elas fazem toda uma revisão da literatura, das pesquisas, dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pelo grupo com relação à modelagem e tecnologias. E aí a gente percebe que essa evolução das tecnologias, à medida que elas evoluem na sociedade, e como que essa evolução vai influenciando o trabalho com a modelagem, vai transformando também a própria modelagem. Então, a gente vê modelagem com as calculadoras, com software, com a internet, com e-mail, com plataformas de educação à distância, com ambientes virtuais, em particular ao centro de CVM, telefones, performance, mundo cibernético. E aí essa sinergia fica bem explícita, porque é possível ver a tecnologia influenciando, modificando a maneira como a modelagem acontece, e a modelagem fazendo uso, tirando proveito dos recursos tecnológicos. Bom, além desse trabalho interno aqui, né, pesquisas e práticas pedagógicas envolvendo modelagem e tecnologias, o GPM tem uma atuação externa muito forte, no caso aqui, no que diz respeito à modelagem. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né, que é a participação significativa em eventos no Brasil e no exterior, a publicação de artigos em números especiais, números temáticos de revistas sobre modelagem, a coordenação do grupo de trabalho de modelagem, o GT10 da SBEM, né? Eu fui subcoordenadora por um tempo, agora a Ana Paula é a coordenadora, então a gente vê a influência do grupo nas políticas sobre modelagem e educação matemática no Brasil.
enfim, a gente tem um papel importante, né, no crescimento, nos estudos e no desenvolvimento da modelagem da educação brasileira. Bom, então a gente tem o termo sinergia, né, que o Marcelo e a Miriam publicaram em 2001, falando sobre essa influência mútua, esse fortalecimento que existe entre a modelagem e as tecnologias. Isso com relação à prática pedagógica, né? Na hora que eu vou para a sala de aula e trabalho tecnologias e modelagem ao mesmo tempo, uma se harmoniza com a outra para em sinergia. Com relação à pesquisa, eu e o Marcelo, no livro sobre metodologia de pesquisa, a gente fala na ressonância entre visão de conhecimento, de educação e de procedimentos metodológicos. Ou seja, quando numa pesquisa a gente faz uma escolha metodológica, faz a escolha de um referencial teórico, essas escolhas são... existe uma harmonia entre elas, existe uma ressonância entre elas. Não se trata de escolher qualquer coisa e colocar junto. É importante a gente olhar para a harmonia que existe entre essas escolhas que são feitas. Essas duas palavras, né, sinergia e ressonância, mostram que a preocupação do grupo não é só em fazer, vamos fazer uma pesquisa ou vamos fazer uma prática interessante de sala de aula. Tem um momento de dar um passo atrás e olhar o que está sendo feito. Se eu coloco uma concepção de educação ou algum procedimento metodológico junto, faz sentido isso que eu estou colocando junto? Como que eles se harmonizam? Então, além de fazer a pesquisa e de desenvolver uma prática pedagógica, o grupo também dá um passo atrás e olha para o que está sendo feito, que escolhas eu estou fazendo e se essas escolhas estão em harmonia, em sinergia, em ressonância. E eu queria acrescentar aqui, então, um passo mais atrás ainda. Tem um passo atrás na prática, tem um passo atrás nas pesquisas, na prática pedagógica e nas pesquisas. Eu vou dar um passo mais atrás ainda para olhar a relação entre a pesquisa e a prática pedagógica. Porque na educação matemática, ou na educação de maneira geral, a gente está sempre realizando pesquisas em cima de alguma prática pedagógica que a gente realiza. E essas duas práticas são distintas, só que elas não são totalmente independentes. Então, além dessa ressonância, essa harmonia, essa sinergia entre prática pedagógica e pesquisa, eu estou olhando de um ponto de vista da dialética entre prática pedagógica e pesquisa. E foi um artigo que eu apresentei no CIPEM no ano passado. A prática pedagógica e a pesquisa fazem parte de uma unidade única. Se influenciam e se desenvolvem mutuamente, são diferentes, têm propósitos diferentes, podem ser incompatíveis, mas uma pressupõe e constitui a outra. Esse jeito de articular a prática pedagógica e a pesquisa é uma presença muito forte no GPI. As coisas acontecem juntos, mas a gente tem sempre a preocupação de dar a cada uma o seu sentido próprio e ter os cuidados que cada uma dessas duas práticas, dessas duas atividades tem para que tudo seja feito de forma coerente, em harmonia e ressonância. Então, eu acho que essa palavra dialética entre as práticas, entre as atividades desenvolvidas pelo grupo, seja em termos de pesquisa ou em termos de prática pedagógica, é um componente muito forte, em especial quando se trata de modelagem e tecnologias na educação matemática. Bom, era isso que eu tinha para falar e as referências que eu usei. Muito obrigada. Muito obrigada, Jussara. Agora eu convido a professora Sueli para falar com a gente um pouquinho. Cadê os meninos? Na hora que a orientadora vai falar, ele some? Defendeu ainda, né? Ai, o Antônio Olímpio.
Felipe, você não defendeu ainda. Quer ajudar com o PowerPoint lá? Justo, Fernando. Puta que eu erro, não sei. Bom, vamos ver se eu acerto esse ou esse, né? Bom, gente, bom dia. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Marcelo, à Ana, a toda a nossa equipe, né, na programação e na elaboração desse evento. E... Ana Paula. E é para mim um prazer muito grande, né? Poder estar aqui, conversar com vocês e participar da mesa com a Jussara e com o Johnny. Para mim é uma honra muito grande estar aqui. E foi boa essa nossa combinação de falas, apesar de ser combinada e descombinada, né? Que foi uma... eu detesto esse microfone, tá? Isso que eu tenho que falar. Posso falar assim? Não. Então tá, então eu vou aqui. Então tá bom. Olha só, nessa minha participação eu pontuei a minha fala como análise de modelos, modelagem matemática e tecnologias. Então, como eu ia dizendo, a Jussara colocou pra gente a ideia do que é a modelagem dentro do grupo. E eu vou tentar passar para vocês uma ideia que a gente tem trabalhado nos últimos 10 anos, eu e a Deb, né, sobre uma perspectiva de modelagem matemática que está surgindo no nosso grupo, ok? Então, como disse na apresentação, meu nome é Sueli, para quem não me conhece, Liberato Javaroni, eu sou do campus de Bauru, trabalho lá com a Ivete, com o Vicente, e aqui no programa eu oriento meus aluninhos de mestrado, né, se pesquisando que vem doutorado. Quando a gente está aqui para poder conversar com vocês, deixa eu ver, eu preciso localizar aqui, tá? Então, o que eu estou chamando de análise de modelos e o que eu estou chamando de modelagem, tá? Seguindo uma fala do Johnny, lá no Enem, em 2007, em Minas, a gente pode pensar de uma forma bastante simples nessas duas relações, né? Quando eu pego a realidade, quando eu olho para o que acontece no mundo e vou querer identificar o que está acontecendo, querer predizer sobre o que está acontecendo, eu posso pensar que eu estou num processo de modelagem matemática. Então, eu tenho um problema que eu quero atacar, eu quero predizer, eu quero saber o que acontece com determinada população numa região, eu quero saber o que acontece com o fluxo de um óleo que está vazando no mar, eu quero falar sobre. Então, eu estou buscando na matemática atuar sobre esse problema. Aí eu estou falando de modelagem matemática. Quando eu estou dentro da matemática, olhando meus conceitos, olhando o que eu sei da matemática e procurando daí dar sentido, trabalhar com a realidade, eu estou fazendo aplicações, certo? Então, baseado nessa ideia e tentando me localizar dentro do grupo, que eu fiz no meu doutorado, eu não enxergo como fazer modelagem matemática, então a gente vem pensando, antes disso até, desculpa, eu vou tentar fazer aqui é traçar um paralelo entre as ideias do que a gente chama de modelagem matemática na educação matemática e o que eu estou chamando de aplicação de análise de modelos, ok? Então, se eu olhar para o clássico, né, de onde veio onde está a modelagem matemática, onde vem embasando para os nossos trabalhos de educação matemática, nos primeiros trabalhos, como disse a Jussara, o professor Rodney, influenciou bastante, ele coloca que eu tenho 3 pontos básicos para fazer a modelagem matemática. Eu tenho que escolher o tema, e aí a gente pode olhar das vertentes que dizem da importância da escolha do tema pelo aluno, da importância da escolha do tema pelo professor. Feita essa escolha, eu tenho que levantar os dados, então se eu vou trabalhar com crescimento populacional, eu vou ter que buscar os dados de alguma fonte. Se eu vou trabalhar com processo químico, eu vou ter que buscar quais são os elementos desse processo que estão atuando sobre. Enfim, eu levanto os dados, sejam eles empíricos ou teóricos, para poder falar sobre o meu problema. E na sequência, eu vou elaborar um possível modelo. Esse modelo pode ser estático, pode ser dinâmico. Se eu estiver pensando, por exemplo, na construção, que é um exemplo clássico do Roger, né? das pipas para guardar vinho, eu estou pensando no modelo estático. Se eu estou pensando no crescimento populacional ou na gripe aviária, né, que o pessoal da Unicamp trabalha bastante, com os problemas de dinamicidade que variam com o tempo, eu estou buscando um modelo dinâmico. Então, esses são os 3 pontos, né, que a gente pode, de uma forma imediata, falar sobre o que é fazer modelagem. Quando a gente
gente olha para o que a gente está fazendo, eu e Débora nos últimos tempos, tentando buscar uma nova perspectiva dentro da modelagem matemática, na educação matemática, olhando para determinados conteúdos que a gente tem que trabalhar, abarcando essa ideia, a gente propõe o que a gente está chamando de análise de modelos. O que seria? Eu tenho que estudar o fenômeno que eu estou trabalhando, então eu parto de modelos que são clássicos da literatura, para que eu consiga trabalhar, para que eu consiga ter uma abordagem didática com os alunos. Então eu estudo o fenômeno em questão, eu estudo as hipóteses, porque afinal de contas, para fazer um modelo, mesmo os clássicos, eu tenho bastante considerações que são feitas para poder chegar nesse modelo. Então, quais são as hipóteses que foram consideradas na elaboração desse modelo? Aí eu tenho que entender o que cada termo desse modelo diz sobre o fenômeno, a partir das hipóteses que eu fiz. Eu também tenho que estudar a influência dos parâmetros do modelo em relação ao comportamento das soluções, quando ela existe, né? E, além de tudo, eu tenho que fazer uma análise. Quais são as limitações do meu modelo? Quando eu proponho um determinado modelo, quando eu considerei que no objeto em queda, que a resistência do ar era proporcional à velocidade, o que isso influencia no meu modelo? Se eu mudo essa hipótese, que modelo que eu vou gerar? Okay? Então, essas são as ideias que eu e Débora estamos trabalhando, né, nos últimos anos, na minha tese de doutorado e na sequência na tese da Débora. Então, a gente pode dizer que com essa análise de modelos, eu consigo fazer atividades investigativas em função do conteúdo que eu quero abordar. Porque uma das críticas que a gente sempre coloca, né, que quando os projetos que a gente consegue fazer modelagem, em geral, né, sempre acaba caindo numa coleção de dados, onde a gente vai, de certa forma, trabalhar com aqueles dados, e parece, a gente tem a impressão que a gente está trabalhando sempre com alguns conteúdos já mais ou menos, o Sara aqui pode me ajudar a mentir, né, não sozinha, mas parece que a gente sempre trabalha com funções, a gente sempre trabalha com comportamentos, né, com uma delimitação, mais ou menos, né? Então, com essa ideia, a gente trabalha com a hipótese de conseguir avançar nesses conteúdos que a gente está estudando, né? E também a gente tem possibilidade de trabalhar com esses modelos, então, em sala de aula. É uma forma que a gente está achando de trazer essas ideias da modelagem para trabalhar em disciplinas como equações diferenciais, como cálculo e outras, são cálculo numérico e outras, enfim. Então, essa é a ideia. E também a gente consegue trabalhar com os modelos que a gente estudou e poder propor um refinamento, propor uma alteração. Então, em função disso, o porquê da nossa busca, né, por essa estratégia? Quando nós começamos a desenvolver o doutorado, eu entrei aqui no grupo, eu estou completando 10 anos, nos 20 anos de GPM, me sinto também honrada por estar aqui com o Marcelo todo esse tempo, e a gente estava buscando estudar, né, sobre ensino de cálculo, e aí até achar o meu caminho, e nós fomos parar por diversas, como todos nós sabemos, o que é fazer pesquisa em educação matemática, a gente vai sendo levado, né, pelos rumos, e a gente começou a buscar ver o que se falava sobre equações diferenciais. Segundo os teóricos, que o jeito que nós atuamos em sala de aula ensinando equações, que eu vou lá e eu falo do tipo de uma equação, eu vou lá e digo o método que dá para resolver, e aí morre com as equações, essa ideia, ela vai contrária ao próprio desenvolvimento da disciplina. Se nós olharmos historicamente, a ideia de estudar, de promover, de se desenvolver equações diferenciais, era para ter uma ligação muito forte com a ciência e com a matemática. Afinal de contas, é aí que se consegue modelar os fenômenos biológicos, químicos, físicos e assim por diante. E quando a gente faz a nossa aula da forma que a gente sempre faz, de ensinar equações, você esquece o modelo, você esquece as condições que colocaram aquela situação para ser analisada. Você se fixa simplesmente na equação. Então, existe uma alarmante discrepância entre o que devia ser equações diferenciais e o que a gente faz. Deveria ser o modelo, né, a ligação entre a matemática e as outras ciências. E ainda, o Rabi, esse é um dos trabalhos que a gente seguiu no nosso doutorado, esse autor, ele coloca que mesmo quando eu trabalho com equações, eu trabalho com modelos, se eu consigo resolver, porque muitos deles não têm resolução analítica, mesmo quando eu consigo, eu pouco me importo o que está dizendo essa solução em relação ao modelo que eu estava estudando. Eu minimizo toda a parte de modelagem, toda a parte de análise, e me fixo só na questão dos métodos. Então é nessa ideia que está vindo a análise de modelos, para tentar quebrar esse paradigma. Aqui eu coloquei para vocês uma ideia do que foi então o meu trabalho, né, no doutorado. Eu propunha algumas atividades envolvendo alguns modelos clássicos, né, esse aqui era do objeto em queda. Eu tinha alunos discutindo o que a gente chamou de abordagem qualitativa, que é buscar descobrir sobre esse modelo através do seu próprio comportamento, ok? E aí,
eu gostaria de fazer uma ligação, né, tentar fazer aqui uma ponte da importância, quando eu estou falando em análise de modelos, e de onde que surge a tecnologia. Quando a gente está fazendo trabalhos de modelagem, né, muitas das vezes aparece uma coleção de pontos que eu tenho que trabalhar. Quando eu estou com os alunos lá trabalhando no crescimento populacional, né, da região, o que você consegue como elemento para trabalhar? Uma coleção de pontos. E aí, se eu domino, se eu trabalho com ajuste de curvas, isso me dá uma boa ferramenta, né, para se trabalhar. E o que a gente pode trabalhar? Por exemplo, o Excel. Eu não preciso necessariamente só pensar no cálculo numérico, que é uma ferramenta que vem ajudar em modelagem, através de métodos usando programação. Eu posso usar as ferramentas que estão aí disponíveis para o nosso dia a dia, né? Se eu estou trabalhando com um problema, quando eu tenho que achar a raiz de uma equação, eu poderia, por exemplo, usar a calculadora gráfica, certo? Se eu estou resolvendo um sistema linear, eu podia usar qualquer uma dessas ferramentas ou também podia fazer uma programação. Então, são itens. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com a utilização e amortização composta, a planilha eletrônica é tudo de bom para poder falar sobre. Então, quando eu estou pensando em análise de modelos, eu estou pensando em trabalhar com modelos que são clássicos, que eu conheço, e aí eu posso usar a tecnologia para poder fazer o quê? Enriquecer essa exploração, né? Eu posso propiciar uma simulação, eu monto uma tabela, e aí e se acontecer, e se eu mudar esse parâmetro, o que vira, o que pode estar influenciando no modelo? E essas ferramentas, desculpa, a gente precisa de água. E essas ferramentas, elas são ricas no sentido da visualização. Foi muito forte no trabalho que nós desenvolvemos no doutorado, perceber o quão rico a visualização ela fica quando a gente usa um software para explorar conceitos geométricos, ou mesmo na situação aqui onde os alunos estavam estudando o campo de direções, o que essa tela falava para eles em termos do modelo que eles estavam estudando. Então a gente pode pensar que a tecnologia ela vem implícita nos trabalhos que a gente faz em modelagem matemática ou nessa vertente da análise de modelos. Ela basicamente uma ferramenta assim imprescindível, digamos. Aqui eu coloquei só um exemplo, que eu trabalho lá com os alunos em numérico. Por exemplo, se eu estivesse resolvendo esse problema aqui, lá do ambiental, né, que fala sobre o nível de oxigênio no rio após a chegada de uma descarga, se eu estivesse pensando em trabalhar com análise de modelos, eu tinha que questionar com os alunos: por que sai essa equação? De onde que veio? Por que tem esses parâmetros? E aí eu poderia estar usando, por exemplo, uma calculadora científica para poder estar resolvendo essa solução. Então, falando um pouquinho agora do que a gente faz em termos de pesquisa, né, em relação a esse tema, modelagem, análise de modelos e tecnologias, na minha tese de doutorado, eu ingressei no grupo em 2003, no programa em 2004, e defendi em 2007 uma tese onde eu trabalhei com atividades investigativas, e nós pudemos, naquela ocasião, estudar com os alunos esses 4 modelos clássicos. É nesse sentido que eu falo de análise de modelos. Eu propunha algumas atividades em função de alguns problemas que são clássicos no ensino de equações, e a partir daí propor o estudo e propor a variação de parâmetros e propor o que estava acontecendo com esses modelos. Aqui está uma tela dos meninos que estavam trabalhando como disse o Johnny, nesse evento aqui eu fiz meu marido tomar muita cerveja para poder trabalhar com a temperatura com o passar do tempo, para ver como que ficava, o que acontecia com a temperatura de um líquido em ambiente, né? Aí eu tive que testar quando estava um dia muito frio, um dia que estava muito quente, quando a temperatura inicial era 1, quando a temperatura era quase congelando, e aí depois, para não estragar a cerveja, né, porque fica coletando os dados, ele ia bebendo. Eu não sei porque o Johnny achou ruim disso, né, Johnny? Nenhuma deles achou ruim, mas tudo bem. Então aqui são as telas que eu fui produzindo, tá? No trabalho da Deb, por exemplo, ela investigou um modelo de Ross-McDonald para a transmissão da malária. É um dos modelos, né? Que é um sistema não linear de 2 equações que representam a variação das populações infectadas de pessoas e mosquitos. Esse trabalho que a Deb fez foi na turma de matemática aplicada, né, do Borba, onde os alunos tinham por objetivo estudar conteúdos de cálculo diferencial integral. E essa investigação propiciou que os alunos, no decorrer de toda a disciplina, pudessem estudar esses conteúdos através desse problema. Tá? Ela usou, para investigar esse modelo, o software Modelos, né, que é desenvolvido lá
em Lisboa, e ele faz um desenvolvimento gráfico e numérico do que acontece com o sistema de equações. Ok? Bom, além disso, né, além da nossa prática, então, enquanto pesquisadora aqui no grupo, enquanto atuante no GPIM, eu também desenvolvo algumas outras ações na própria Unesp, e uma delas que eu tenho achado interessante, eu fiz em 2011, também agora estou fazendo novamente em 2013, que é buscar levar para a sala de aula, aqui na disciplina da pós, essa análise de modelos, esse estudo com equações diferenciais usando tecnologia. Então lá a gente está usando o Moodle como uma plataforma de ensino à distância em auxílio às atividades presenciais. A gente usa o Implot, ou modelos, ou matemática, porque a ápice da matemática, para poder resolver esses modelos que a gente está trabalhando na sala. Ok? Não é matemática, não é do meio, não. Tá? Também lá em Bauru, né, em parceria com a professora Ivete, nós fizemos em 2010, né, Ivete? Foi em 2010 que nós propusemos um projeto de núcleo de ensino, onde lá nós trabalhamos com narrativas e modelagem matemática, trabalhando com formação inicial e continuada de professores, onde a ideia era trabalhar com o tema da modelagem matemática, usando as narrativas para conduzir o trabalho. Ok? Essa foi uma iniciativa que nós tivemos lá. Bom, com isso, o que eu gostaria de ter trazido, espero ter conseguido com essa pressa. Olha, terminei os 20 minutos? Ah, tá. Corri tanto que ele falou assim, ó, se você passar eu vou te falar, eu vou te cortar. Tá? Então, a ideia é trazer para nós refletirmos aqui juntos o que nós estamos propondo como análise de modelos, qual que é a relação, qual a diferença e qual é a proximidade com a modelagem matemática na educação matemática. Tá? E com tecnologia, que eu acho que é imprescindível, não tem como fazer esses trabalhos se a tecnologia não estiver mediando, ok? E eu acho que é uma mistura interessante, não sei até que, eu não consigo definir ainda ideia até que ponto que nós estamos falando algo a mais dentro da modelagem matemática ou não, né? E é isso, eu queria agradecer a atenção. Obrigada. Obrigada, Sueli. Agora vamos à fala do professor Johnny. Obrigado, Ana. Bom dia. Bom dia. Eu tenho o privilégio de estar aqui, me sinto uma pessoa privilegiada e eu não sou, como as pessoas que me antecederam, membro do GPIM, mas eu tenho... Eu digo que eu sou privilegiado porque eu tive a oportunidade de participar de alguns trabalhos, de participar de algumas bancas, e eu tenho a sorte de poder ser um divulgador dos trabalhos de GPIM no grupo de educação matemática da Unicamp. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, e eu começo falando das minhas limitações. Então, a Ana Paula falou que eu sou matemático, mas apesar disso, e apesar já mostra bem das minhas limitações. E eu sou uma pessoa que faz modelagem matemática de maneira profissional. E como nós estamos trabalhando com modelagem e tecnologia, eu gostaria de fazer uma das definições, evidentemente jocosa, do que é a tecnologia. Tecnologia é um conhecimento que serve para resolver problemas que ela própria cria. Então, como eu estou numa posição em que eu tenho que dar o exemplo, eu não posso usar produto pirata. Então, no meu notebook em casa, eu usei o PowerPoint, aquele PPTX. Aí eu passei isso para o Linux da minha sala na Unicamp. E aí eu viajei com o Macintosh, que é muito mais prático para viajar, e desapareceu. E, por incrível que pareça, travou o computador. Então, está um desafio para o grupo de Uberlândia, como é que o Macintosh trava em cima de um PPTX. Eu queria dizer também para vocês que, quando a professora Jussara fala em harmonia, eu não gostaria que vocês tivessem uma ideia errada. Eu vou contar um caos para vocês. Me ajuda a vigiar o horário? Eu gosto tanto de falar sobre essas coisas. E
nós estávamos no Congresso Nacional de Modelagem e Educação Matemática em Ouro Preto. O professor Rodney levantou e disse que a gente, para fazer modelagem, tem que aprender matemática. O moderador da mesa era o reitor da universidade, que fez matemática aplicada, doutorou-se no IMEC, e me conhece. E não gosta do Donirão, mas gosta do Renato Teixeira. E o João disse: Johnny, o Rodney era para falar 10 minutos, falou 45, vê se você fala pouco. Aí eu disse assim: bom, então se eu tenho que falar muito pouco, eu vou dizer o seguinte, diferente do Rodney, que diz que se você quer fazer modelagem tem que aprender matemática, eu digo, se você quer aprender matemática, vá fazer modelagem. E aí já deu aquele angu de caroço. Eu acabei de falar, eu falei talvez uns 12 minutos, por incrível que pareça, levantou-se o Deobim de Ouro Preto e disse que tudo que eu tinha dito estava errado. Levantou o Marcelo, que disse que nem o Rodney nem eu tínhamos acertado. Levantou o Miro, que condenou o que disse o Rodney, o Ademir Caldeira. Aí, lá pelas tantas, levanta-se o Sebastião e falou assim: o que vocês estão pensando? Vocês estão achando que a modelagem vai resolver o problema da escola no Brasil? Primeiro nós temos que consertar a escola. Ou como bons professores universitários, em vez de a gente atacar o problema, a gente foi chegar lá na origem do problema, a gente começou a estudar os trabalhos de Spivak, em cálculo avançado. Muito bem. Quando a gente acabou de brigar, de bater boca, de se xingar mutuamente, e os alunos, coitados todos, assim, vai sair briga aqui, aí a coisa acabou, tá certo, batemos palma e fomos todos almoçar juntos, amigos, porque isso acontece. Por que isso acontece? Porque a harmonia existe na diversidade. Então, quando a Jussara fala harmonia, e se eu sentar com a Ana Paula e começar a conversar sobre muita coisa com ela, nós vamos discordar de muitas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas, não é assim, você torce para São Paulo, eu torço para o Mogi Esporte Clube, melhor do Brasil. Não é isso. Nós vamos discordar em ideologia. Mas a minha ideia e a ideia da Ana Paula contribuem para fazer uma ideia melhor para aqueles que convivem conosco. E aí eu tô aproveitando que você falou sobre harmonia e sinergia. E é exatamente isso que acontece. Nós não temos em matemática aplicada verdades absolutas. Será que nós as temos em matemática? Eu sei que as pessoas da matemática vão dizer: sim, as verdades da matemática são absolutas. Não são. Não são. Eu trabalho, como disse a Sueli, muito obrigado, Sueli, pela referência. Um dos problemas do meu coração é a gripe aviária. Outro problema é o movimento de manchas de impacto ambiental. Eu calculo a derivada segunda de funções que não são contínuas. Então, se você diz uma função, para ter derivada segunda, tem que pelo menos ter uma derivada primeira bem comportada. Não, eu não tenho essa chance, eu não tenho esse privilégio. As verdades absolutas da matemática, aliás, eu não tenho a coragem de dizer o que o Rubem Alves disse sobre a ciência. Tudo que é verdade científica hoje, amanhã é bruxaria. Então, a primeira coisa que eu gostaria, assim, eu posso exemplificar. No hospital de Koch, que trabalhava em Viena, as mulheres não queriam ser internadas para fazer parto porque toda mulher morria. E o que o hospital fazia para as mulheres não ficarem doentes? Fechava as janelas. Eu não estou falando da mulher que vende a legítima banho do peixe elétrico no mercado municipal, que cura de erisipela a dor de corno. Não é isso. Eu estou falando da Academia de Ciências de Viena, no hospital onde trabalhava Koch. E o que eles faziam? Fechava a janela, porque o que trazia doença era o miasma mefítico. Miasma mefítico é o cheiro do capeta, é o fedor do capeta, se for assim. É isso que trazia doença. E os médicos saíam, os internos saíam da aula de anatomia, limpavam a mão no pano e iam fazer parte das mulheres que morriam de septicemia. Hoje as janelas do hospital são abertas e tem circulação de ar forçada. É assim. Lá eu quase morri de frio. Quinta-feira passada era ontem. Na quinta-feira, não ontem, mas a outra, eu estava na UTI, respirando o ar que era circulado forçosamente. E é isso que acontece. E isso que a gente faz hoje, nós não sabemos se vai resistir amanhã. O ovo já foi ótimo, depois o ovo foi ruim, agora o ovo é bom e daqui a pouco o ovo é ruim. E café é ruim e o café é bom. E o vinho é ruim e o vinho é bom. E aí nós vamos. É bom, esse é uma verdade absoluta, de acordo com a sua Marcelo. O meu campo de atuação me leva a ter um olhar um pouco deformado sobre modelagem matemática.
E eu morro de inveja da professora Sueli Javaroni. Eu tive o privilégio de conviver com você na elaboração da sua tese. Me leva a morrer de inveja da Sueli, porque ou ela deixa os alunos decidirem o tema, ou o professor orienta os alunos. Na verdade impõe, mas ele não deixa os alunos pensar nisso, né? Ou ele decide alguma coisa com os alunos para discutir o tema. Quem escolhe o tema para mim é a sociedade. Então, a gripe aviária é muito mais complicado do que qualquer coisa que eu tentei fazer. Estou tendo que aprender conceitos de estatística, porque eu estou orientando uma pessoa que vai trabalhar com coeficiente de dispersão de gripe aviária. A gripe aviária com a qual eu trabalhei é a H5N1, não é o atual, que é o H1N9, N7N9, não sei. Mas a gripe aviária, o H5N1, já matou nesse ano, até a última vez que eu vi, 4 pessoas. De transmissão pessoa a pessoa. O risco ainda existe para nós. Bom, quem impõe esse problema é a sociedade, não sou eu. Eu morro de inveja. Teve um aluno nosso que fez doutorado em otimização e foi contratado a peso de ouro para trabalhar numa indústria, num grupo econômico. E o gerente falou assim: me otimize isso para amanhã à tarde. Não é assim. Eu tive um problema de um urologista chamado... O nome dele era Gentil, mas os alunos, pelas costas, chamavam de Dr. Hostil, porque ele era bravo. E o Dr. Gentil me pediu que fizesse o modelo de um rim artificial, porque ele queria construir um rim artificial no Brasil. E nós levamos só 7 meses para fazer o trabalho, e para dizer para ele que ele podia, a única peça importada, daquele material semipermeável, que é a parede interna do rim, para limpar o sangue, podia ser 75% menor em 99% dos casos. Foi a tese do João Carlos Giri Martins. Quando a gente devolveu a resposta para ele, não estava mais interessado. Me otimize esse negócio para hoje à tarde, que eu tenho reunião com o diretor da empresa. E a gente tem que fazer. A gente tem que fazer modelagem. Então, por isso que eu preciso de modelagem na formação de pessoas que trabalham em matemática aplicada e computacional. É por isso que a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, quando fundou, tinha uma pessoa, o segundo secretário era a pessoa que não precisa de segundo secretário, é para dar um cargo com o nome de diretoria para ser aprovado, etc. No CNPq e na CAPES, mas é uma pessoa encarregada das questões de ensino. As 3 sessões mais concorridas da SBMAC são sessão de ensino, sessão de biomatemática e sessão de modelagem. Sessão de modelagem e matemática de fenômenos. São as sessões mais concorridas. E não são as da moda. A moda é geofísica aplicada a essas coisas do pré-sal. As características da modelagem profissional, e eu vou contar uma história que eu devia ter um pouquinho de vergonha de contar, mas eu não tenho segurança. A Bia está sorrindo lá, mas Bia, realmente, você sabe que eu fiz minha tese de mestrado com o professor Biratã Ambrosio. Mas eu fiz minha tese de mestrado em processos de otimização. E eu estou mais seguro, muito mais seguro para falar do que eu faço. E eu estou com a mão gelada e suado, porque eu fico nervoso mesmo, porque eu conheço esse povo do GPI. Muito bem. Eu cheguei naquele congresso no Kinemem, em Vitória da Conquista, foi isso? E eu fiz uma conferência, a convite do João Ney. Feira de Santana, exatamente. Feira de Santana. E quando eu terminei a minha fala, eu fiz uma comparação entre a teoria de Paulo Freire e a modelagem matemática. E eu tinha certeza que eu estava abafando. Ninguém comentou nada por 8 anos. Ninguém disse absolutamente nada por 8 anos. Hoje, algumas pessoas começaram a falar sobre isso. Claro, com muito mais competência, tanto acadêmica quanto pessoal do que eu. Mas é impossível a gente fazer modelagem, a modelagem de um fenômeno sem a gente fazer a leitura do mundo. A gente não consegue fazer, é o que você falou. A gente tem que pensar no problema, nas hipóteses dos problemas. A gente tem que conhecer o problema e tem que reconhecer o problema. Não é uma coisa que seja interdisciplinar ou multidisciplinar, nem sequer transdisciplinar. A modelagem matemática de fenômenos naturais é antidisciplinar. Ela é completamente contrária à divisão cartesiana enciclopédica. Completamente contrária. Porque a gente se vê falando de tudo. Vou dizer para vocês, eu tenho tido muita sorte. Eu tenho quase tanta sorte quanto o professor Marcelo de Carvalho Borba, com a escolha de orientados, ou com o destino a me colocar orientados para me ensinar as coisas.
Eu estou trabalhando com a dispersão de população na forma de espinha de peixe, na ocupação agrícola do estado do Acre. Eu não sei nada de demografia. Eu vou ter que estudar demografia. Infelizmente já tem referência. A segunda coisa que eu coloquei como transdisciplinaridade, mas eu não acredito que seja transdisciplinar, eu acredito mesmo que seja completamente, uma postura completamente contrária à divisão, a essa divisão cartesiana, e mesmo que disciplina para mim é uma palavra ruim, porque eu treinava por disciplina. O técnico falava, olha, eu quero ser nade assim, nade assado. Mas eu gosto de nadar por prazer, então eu ia mergulhar por prazer, então não era por disciplina. E o que eu faço também por fazer. A outra coisa é o caráter epistemológico, ou seja, a gente tem que pensar no que é a ciência que a gente está produzindo, o que é que a gente está fazendo, qual a sua origem, quais seus conceitos, qual a sua construção. E em modelagem matemática do ponto de vista profissional e, portanto, do ponto de vista educacional, e eu não falo como educador matemático, porque eu gostaria tanto de ser um. Eu sou amador, vocês são profissionais, mas eu adoraria ser capaz de fazer isso aí. Mas eu falo como freguês. Eu preciso que a modelagem matemática seja bem feita nos cursos de formação. Por quê? Porque na modelagem matemática de fenômenos naturais, fenômenos sociais, eu tenho que fazer, e fazer, e refazer, e refazer. É o que a Sueli falou sobre as hipóteses. Eu vou voltar a falar sobre isso. E o quarto ponto básico da teoria de Paulo Freire é o compromisso social. Da onde que veio o problema? É uma ciência, um saber, um conhecimento comprometido com as necessidades da sociedade. E é isso que a gente faz. Então, os meus problemas são problemas de demografia, são problemas de poluição de represas, são problemas de mancha de óleo no mar, são problemas de gripe aviária, e eu não sou especialista nessas coisas. Eu trabalho com modelos matemáticos e com análise numérica, e com funções que são mal comportadas. Talvez sejam as funções adolescentes. Essa transdisciplinaridade a que eu me referi, mas eu pus transdisciplinaridade aí porque eu não quero encrenca com ninguém, porque eu não tenho capacidade para isso. Mas essa antidisciplinaridade é um ponto de partida para a modelagem profissional. Um dos trabalhos que eu vou pedir desculpa a vocês, parece que é falta de modéstia, mas eu tenho muito orgulho de ter participado de uma tese de uma pesquisadora da Argentina que fazia doutorado no programa Antártico Alemão. E ela descobriu diferenças no comportamento de 4 populações que interagiam ao longo dos últimos anos. Aí, eles não conseguiam entender por que havia mudanças na interação dessas 4 populações. O orientador dela, em comum acordo com a doutora Valéria Bers, que é líder do programa, mandou essa Luciana Torre, uma argentina, trabalhar comigo no meu grupo em Campinas. Imagina como eu fiquei feliz da vida. Eu estou se achando, é óbvio. E aí, o que eu fiz com a Luciana Torre? Eu montei um modelo para testar hipóteses. Será que é a temperatura? Será que é? Será que é? E aí ela foi falando, a gente foi trabalhando. Trabalhávamos Paulo César Carmona Tavares, que acabou o doutorado sobre esse assunto e voltou para a Colômbia, e Manuel e a Jone Fernandes, e nós fazíamos a parte computacional, a modelagem, a parte computacional, e nós conseguimos descobrir com ela que por causa do aquecimento global, o gelo derretia muito mais do que antes. Então os filetinhos de água que corriam para o mar viraram jorros de água, que traziam uma areia muito mais fina do que a areia mais fina. Por quê? Porque ela é triturada, ela é moída por blocos de gelo da altura de 12 andares. E esse jorro forte de água tapava a luz. E algumas das plantas não resistiram a fazer ao mesmo tempo competição com falta de luz. E como é que ela verificou isso? Ela foi testando o modelo até que chegou um modelo que bateu com os dados de campo. Eu entendo, não sei nem falar o nome dos 4 bichinhos. Mas eu fiz o programa no MATLAB. E isso eu fui capaz de fazer. Então eu fico muito contente de a gente ter podido fazer isso aí. Mas a hora que a gente fez o modelo, o que era o modelo? Eu falei, puxa, acabamos. Ela falou, bom, agora que eu vou começar a trabalhar. O modelo matemático na vida profissional é um ponto de partida. Aqui na vida educacional, parece que você entrega o projeto, passa de ano e sossega. Não é. Porque se a gente tem um compromisso social, a gente aprendeu sobre a sociedade. A gente aprendeu sobre a ciência. Até a gente aprendeu sobre matemática.
Porque matemática aplicada à própria matemática é modelagem, para servir a matemática. Você está rindo? Como é que a gente sabe se uma sequência discreta converge? Uma sequência discreta de vetores. A gente pega a matriz e vê se o maior autovalor é menor que 1. Se o maior autovalor em módulo é menor que 1, a sequência converge. Eu estou usando matemática contínua para modelar um fenômeno discreto. Eu estou fazendo matemática aplicada à matemática. E a gente não chama isso de modelagem matemática, não é? Porque a gente traz da realidade para dentro da matemática. Então, sempre é um ponto de partida e sempre é um desafio para o compromisso social. A modelagem matemática não pode se encerrar em si mesma, nem na vida profissional, nem na vida educacional. Quando a gente modela o crescimento populacional, os nossos alunos têm que pensar e refletir e entrar em ressonância sobre os problemas demográficos da comunidade em que a gente vive. 5. As limitações do que a gente dá conta de fazer. Então, eu não sabia que eu podia pôr um título para essa minha fala. Eu simplesmente achei que o título tinha que ser Modelagem, Matemática e Tecnologias. Eu faço esse ano 66 aninhos. Eu comecei a usar o computador em 1967. A Jussara ainda não tinha nascido, né, Jussara? Então, eu comecei a usar o computador 1130. Aquele computador tinha 16K de memória, era o melhor computador do interior do estado de São Paulo. A gente conseguia resolver sistemas 10 por 10 nele e conseguia inverter matrizes 9 por 9. É o máximo que ele conseguia fazer. Nesse computador eu fiz um trabalho para o falecido doutor Reinaldo Palhato, um trabalho de avaliação de doentes de hanseníase. Trabalhei sábado uma tarde inteira. Não é assim que começa e para. Começa e o computador continua trabalhando para ele dar conta de fazer 6 horas de programação. Uma coisa que leva 5 nanosegundos para fazer no Macintosh hoje. Até, quem sabe, no PC com Windows. Mas, enfim, a gente nunca sabe. Depois, eu passei para trabalhar com o PDP-10 e quando eu comprei, com o dinheiro do projeto, para a gente estudar o movimento de mancha de óleo do projeto da Petrobras, eu comprei um Toshiba tão chique que o gerente de vendas da Toshiba na América Latina, ele veio entregar o Toshiba porque ele queria saber o que a gente fazia para usar isso para fazer propaganda. De tão parruda que era a máquina. Ou seja, de resolver sisteminhas 10 por 10, nós conseguimos, por causa da tecnologia, alcançar mais longe, e muito mais longe. Senapad é o Centro de Programação Avançada da Unicamp. Mas a tese do André Crindes, estudando a circulação tridimensional de poluentes na represa do Rio Manso, o Senapad não deu conta de fazer. Nós precisamos usar um cluster de computadores do INPE em Mato Grosso. E foi uma maravilha, porque ele conseguiu descrever em 3 dimensões aquela represa com pouquinho mais de 4 milhões e meio de incógnitas e 4 milhões e meio de variáveis e equações, portanto, de um sistema não linear. Agora, a gente usou a mesma matemática que a gente usava do 10 por 10, a gente está usando 4 milhões e meio por 4 milhões e meio. Por quê? Porque a tecnologia empodera o alcance da simulação da modelagem matemática. Então, se eu soubesse que eu podia dar um título, eu sou uma pessoa muito disciplinada, educada, eu não sabia, mas eu também não teria coragem de falar isso para vocês, porque sou muito cuidadoso, mas eu teria dito o empoderamento da modelagem matemática pela tecnologia. Agora, eu gostaria, se você pudesse deixar, subir e ficar o quinto, porque o quinto continua. Isso, tá bom, só o quinto, tá bom. A tecnologia sempre é limitante para a gente. A tecnologia sempre é limitante. Então, quando eu precisei estudar para o grupo de engenharia agrícola uma circulação de ar, de conforto térmico de porcos, de pessoas eu nunca estudei, mas de porcos já estudei, porque a gente exporta porco para fazer linguiça e tem que ser para a Alemanha, então tem que ser muito bem feito para exportar para a Alemanha comer tem que ser porcão, de Mojimirim. A gente poderia pegar cada porco. A gente poderia pegar o que ele comeu. Se ele está dormindo, se ele não está dormindo. Desculpa. Alguém precisa desligar isso aqui? Alguém da reitoria está tentando ligar para mim? Eu vou desligar. Não, aquele era telefonema, eu que errei.
Então, desculpa. É para tomar um remédio do menor errado. Muito bem. Você para de funcionar aqui, ó. Toda tecnologia é limitante. Quando eu falei para vocês que a gente foi de matrizinha 10 por 10 para matriz 4 milhões e meio por 4 milhões e meio, parece que eu tenho um empoderamento. E essa palavra é chique, é bonita. E parece que eu estou indo longe. Não é. Toda modelagem nesse aspecto tecnológico é limitada. Então, há um certo limite para o número de pontos que você pode mexer com a temperatura. Há uma certa quantidade de pontos que eu uso para simular a represa. Há técnicas matemáticas que eu ainda não sei fazer. As limitações não são só da tecnologia hardware, as limitações são da tecnologia software também. Quer dizer, o computador não sabe calcular a derivada primeira, ele tem que simular a derivada primeira. O computador não sabe calcular seno, não sabe calcular logaritmo. Ele tem que aproximar, fazendo a única coisa que ele sabe fazer, que é somar, subtrair, multiplicar e, atenção, malemar, dividir. E aí eu coloquei como tese os limites da imaginação criativa e da teimosia insistente. Tá certo? Eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Coloquei como antítese o universo é limitado. Ou seja, o universo é limitado, mas não na minha imaginação. Por isso que eu pus interrogação. Até onde a gente pode ir, não tem limite. Até onde a tecnologia pode ir, sempre tem um limite. Esse limite está andando, mas sempre vai ter o limite. Sempre vai ter o limite. E aí, como síntese, a gente sempre trabalha com o discreto infinito para descrever o contínuo infinito. Então, quando o computador desenha o gráfico de uma função contínua, 10 minutos? O gráfico. Ele o faz com pontos discretos. Às vezes nós estamos usando uma equação biquadrada, ou seja, D rho de D2 igual a Laplaciano em x, y e z, e a gente está com equações de segundo grau e são contínuas, são bonitinhas. Como é que a gente acha a solução disso aí? Bom, os métodos analíticos são um nanocosmos perto de um microdedal. Porque o que nós damos conta de fazer no computador sempre vai ser limitado. Sempre. E aí a minha imaginação não tem limite. A capacidade que eu tenho de melhorar um modelo, sempre pode ter um modelo melhor. Sempre. Por que pode ter um modelo melhor? Porque a tecnologia melhora. Porque a matemática melhora. A gente inventa, a gente constrói matemáticas melhores. Mas 3, e é por isso que a SBMAC não pode existir sem um aspecto educacional, porque a gente aprende sobre o problema com o qual nós estamos trabalhando. Não dá para a gente fazer modelagem matemática sem aprender. Há uma hora que eu trabalho só com matemática, mas depois, e eu acho que as duas já falaram sobre isso, não, foi a Jussara que falou, que a gente dá um passo atrás e a gente olha para a solução. A gente olha para a solução fazendo uma crítica avaliativa do que a gente fez. E a gente nunca deve ficar satisfeito, porque a gente sempre pode ir mais longe. Parece livro de autoajuda, né? Mas é a nossa prática. Se em vez de me dar 7 dias, me der 7 meses, eu faço um modelo melhor. Então, quando a Luciana Torre foi lá, eu fiz um trabalho com diferenças finitas. Ora, diferença finita pressupõe que as funções sejam contínuas. Tem derivada segunda, terceira, quarta, quinta contínuas. Depois, a tese do Paulo César, e aí já demorou 1 ano e pouco, trabalhou com elementos finitos, em que as funções nem sequer precisam ser contínuas. São funções bastante mal criadas. Depois eu falo sobre a teimosia da gente em fazer modelagem matemática. E eu não estou falando da teimosia na gente insistir com uma determinada técnica matemática ou técnica computacional ou um aparelho computacional ou outro. Eu estou falando da teimosia da gente ser capaz de não desistir enquanto a gente não achar uma solução que sirva para a sociedade. A verdadeira solução, essa eu sei que não existe. Pode me empoderar até o infinito, e na minha imaginação eu acho a resposta verdadeira. Aliás, quando a gente prova que existe a única solução daquela sua equação diferencial, eu sei que ela existe, e eu sei que não dá para chegar nela. Por quê? Porque as ferramentas que eu tenho são limitadas. Agora, isso é para eu jamais desistir. Então, a primeira coisa é teimosia, ambição. Eu dou um passo atrás, eu critico, e na crítica não é dizer, tá ruim aqui, tá bom ali. A crítica é para dizer,
eu posso melhorar isso aqui se eu passar a trabalhar com funções L2, DBL, funções mensuráveis. E depois digo, não dá para melhorar se eu trabalhar com funções que estão em H1, que são espaços de Hilbert, onde eu redefino as coisas e os outros operadores. E depois eu coloquei, além de teimosia e ambição, eu coloquei teimosia, o retorno. E eu quero falar de um professor chamado Miguel Petrelli, daqui de Rio Claro, que fez a graduação em filosofia, o mestrado em estatística e o doutorado em ecologia. Antidisciplinar. E ele falava que o modelo matemático, atenção, eu estou falando não na modelagem matemática da educação, estou falando de modelagem matemática profissional. E ele trabalhava com modelagem matemática de fenômenos ambientais. E ele dizia sempre, o modelo matemático é bom quando a gente joga ele fora. Significa que a gente joga fora o modelo, Marcelo. Isso aqui não é bilíngue. Acontece que quando a gente aprende sobre o problema modelado, a gente não se satisfaz só com aquilo. E é por isso que muitas vezes os nossos alunos, Felipe, querem mexer no modelo, querem mudar o modelo. E é o que o Rodney fala também, né? A primeira coisa que a gente faz é estudar o modelo. Depois a gente aplica o modelo e estuda o resultado. Depois a gente começa a mudar o modelo. E o terceiro passo é quando a gente cria o modelo próprio. E aí também entra a diversidade como sendo necessária. Eu tô lendo o livro do Robert Darnton, chamado O Beijo de Lamourette. E é um livro divertidíssimo da gente ler, como todos os livros do Robert Darnton. E ele diz uma coisa, que a filosofia só consegue sobreviver se ela for diversa. A modelagem matemática sobrevive porque ela é diversa. Então, sempre há espaço para o diferente, para o experimental e, mais importante, há um espaço para o erro. Porque a verdade absoluta, infelizmente, não existe. Mas a necessidade da sociedade quer uma solução, nem que seja aproximada. E isso é uma coisa que eu aprendo muito no GPI. Eu tenho uma gratidão muito grande, Marcelo, ao grupo, mas à sua paciência de trazer um cara como eu me sinto como um pedreiro na presença de arquitetos. Mas, enquanto vocês me aguentarem, eu venho aqui, porque aqui eu aprendo muito. Muito obrigado. Agora eu vou convidar a Jussara, o Johnny e a Sueli para compor a mesa e a gente vai abrir para perguntas. Dói, chega. Mas que levou Perguntas, comentários. Ninguém tem nenhuma pergunta. Márcia, ela tinha, né? Vamos comentar. Bom, primeiro eu queria fazer um esclarecimento. Ô Johnny, a gente já não te aguenta faz tempo, mas a gente continua convidando. Então não tem esse negócio de quando a gente continuar te aguentando. A gente não aguenta faz tempo. É um prazer estar com você aqui e essa mesa. Olha, uma delícia. Parece que vocês combinaram muito bem, porque conseguiram falar sobre o tema e de maneira diversa, né, histórica, e dando mais exemplos de PIM, e o Johnny com essa sua rebeldia adolescente pós-UTI. Você entende que sempre aqui nos lembrando, né, de que a rebeldia não tem idade. Eu queria pegar uma parte do que o Johnny falou, que foi a questão da relação entre a matemática e aprender matemática, que ele contou aquele caos, né, que quase termina em pancadaria antes do almoço, mas todo mundo almoçou bem. Você se lembra? Claro que eu lembro. Eu estava bravo mesmo. Mas enfim, de qualquer jeito, eu queria fazer uma provocação para a mesa e ver se vocês, usando essa ideia, quer dizer, de matemática e aprender matemática, como é que a gente falaria sobre isso, sobre tecnologias e modelagem? Quer
dizer, quem vem primeiro? A gente tem uma tecnologia aí, começa a estar modelando algo que a gente tem, quer dizer, veio o problema primeiro, isso o Johnny já disse, né? Mas como é que é essa relação, se a gente fizer um paralelo entre aprender, não é, e a fazer modelagem, e agora com modelagem e tecnologias? Surgiu aqui na fala desse adolescente da Unicamp, que veio até aqui. Bom, vou tentar responder aqui de improviso, mas aí para não sair muito improvisado, eu vou buscar um referencial teórico no qual eu tenho me apoiado ultimamente, que tem me ajudado a pensar a questão da aprendizagem, que é a teoria da atividade. Bom, se a gente está desenvolvendo um projeto de modelagem e a tecnologia como parte dos artefatos que estão disponíveis na sociedade atual, a tecnologia ela ajuda a criar a modelagem e vice-versa. Então ali a gente vai ter sujeitos, seres humanos com mídias, desenvolvendo o projeto de modelagem, seria uma atividade que ele está ali engajado nela, os sujeitos estão participando daquilo ali, e ao enfrentar contradições, conflitos dentro daquela atividade, e aí no caso a tecnologia e a modelagem vão ajudar a constituir esses conflitos. Ao encarar esses conflitos, os sujeitos têm a possibilidade de vivenciar algo que a teoria da atividade chama de aprendizagem expansiva. Então, por meio desse referencial teórico, eu acho que é possível a gente buscar uma resposta para essa pergunta, uma compreensão para ela, com a certeza de que essa resposta não é única. Então, para responder a sua pergunta, eu acho que é importante a gente ter um apoio teórico para poder organizar as relações aí que existem entre a modelagem, as tecnologias e a aprendizagem. Bom, Marcelo, a tua pergunta é como que eu relaciono a modelagem com a questão da aprendizagem com a tecnologia, é isso? Você quer entender? Era mais modelagem com tecnologias. Ele Isso. fez um paralelo Isso. de matemática e aprender matemática, né? Desculpa, modelagem e aprender matemática. Então agora, quer dizer, é claro que a aprendizagem vai estar, mas era modelagem e tecnologias. Como vocês estão vendo essa... Tá, eu acho... Fazer a pergunta também. Tá, eu acho que a relação é intrínseca, né? Porque a hora que novos softwares são desenvolvidos, novas ferramentas não, né? Possibilidades dessa tecnologia é através de um desenvolvimento. Eu só consigo criar, o tempo pode ajudar a gente muito mais. Eu só crio um novo software se eu tiver que resolver determinado problema. E aí, no sentido que eu estou resolvendo um problema, eu tenho que buscar o que eu preciso desse problema para poder implementar. Então, eu acho que é uma relação, talvez, não sei quem nasceu primeiro. Eu acho que a tecnologia veio responder às necessidades nossas, que geram novas tecnologias e que geram novos problemas. Eu entendo que é uma relação intrínseca aí. Bom, uma pergunta do Marcelo nunca pode ser fácil, né? Então dá vontade de perguntar assim, o que vem antes? A gente responde sim para o Marcelo. Muito bem. Eu estou pensando naqueles objetos de aprendizagem que o grupo do Douglas, que pena que ele não veio, porque ele falou que se ele viesse ele ia gritar para mim, mas pena que ele não veio hoje. E eu estou pensando também, de muitos anos atrás, da tese do... É um sujeito que trabalha na Embrapa de Brasília, Senargem. E ele usou um software chamado Stella. E ele não sabia o que Stella fazia. Ele usou a tecnologia para desenvolver o modelo, o sistema de equações diferenciais ordinárias para estudar o controle da cigarrinha de pastagem. Ele não é um especialista em equações diferenciais, não é um especialista em sistemas. Mas para ele, a tecnologia veio antes. Na minha história de vida, a modelagem matemática veio antes da tecnologia. A gente montava um modelo e a gente ia procurar o recurso tecnológico. E a gente era limitado pelo recurso tecnológico.
lembrei, Edson Sage, de Senargem em Brasília, ele usou a tecnologia para desenvolver o modelo dele. Então hoje eu estou vendo, Marcelo, que nós temos um campo, como nos objetos de aprendizagem que o grupo do Armindo faz em Uberlândia, que nós estamos usando a tecnologia para chegar à modelagem. Isso é uma coisa que eu dizer para você que eu sei fazer, eu não sei fazer, mas eu estou vendo que esse fenômeno pode acontecer. E é um desafio de como é que a gente vai trabalhar, porque eu sei trabalhar indo do modelo para a tecnologia, para, abre aspas, tentar resolver o problema ou tentar dar conta de achar uma solução viável. Mas quando a gente permite que a tecnologia ajude a gente a criar o modelo, isso é uma coisa que é bastante nova e talvez seja um desafio para o GPI. Eu acho que ele tem direito à réplica. Não? Não, deixa a gente falar aí, mas... Fui citado no debate eleitoral. Pedido, Antônio Olímpio, eu sou egresso do GPI e sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu queria fazer uma pergunta para o Johnny, é uma rara oportunidade de ter um matemática aplicado fazendo uma matemática aplicada profissional. Johnny, como você diz, hoje nós temos muita força bruta computacional disponível, algo que a gente não sequer imaginava algumas décadas atrás. Como que está a diferença, ou como é que você vê hoje a matemática que nós temos, com toda essa força bruta computacional que nós temos? Quando você olha, você tem toda essa força bruta computacional disponível, você chega e você pensa, poxa, a matemática que eu tenho é suficiente para eu trabalhar, eu só preciso de ter mais força bruta para resolver meus problemas. Ou você chega à conclusão e fala, não, eu preciso de uma matemática mais refinada ainda para resolver determinados problemas. Então, a minha dúvida é isso, como é que você, trabalhando na área profissional, se você sente que a matemática poderia contribuir mais, ou a matemática que nós temos hoje já é suficiente, dada toda essa força bruta que eu tenho hoje, computacional. Posso contar um caso? Juro que vai ser rápido. Houve um analista numérico que criou um método de calcular integral que ele é tão bom quanto você tiver paciência, ou o que eu chamei de teimosia. A palavra teimosia era mais para provocar vocês. Esse tipo de integração não tinha sido inventada no final do século XVII, começo do século XIX, e foi arquivada, foi guardada lá no cantinho, porque ninguém fazia aquilo, porque exigia muita teimosia, ou exigia escravatura. Você fala assim, faz isso e acabou. Como a gente faz com o aluno de iniciação científica? Muito bem. Os soviéticos, não sei se foram os russos, ucranianos, puseram no espaço um primeiro satélite artificial, para desespero dos americanos. E chamava-se Sputnik. E esse bichinho rodava no céu, e eu vi isso aí. Meu pai mostrou aquilo que você está vendo andando lá, o Sputnik, que é um satélite artificial. Muito bem. Só que, o que aconteceu? Eles previram que o Sputnik deu a volta toda, deixou, e ele vai aparecer lá às 5h20 da tarde de amanhã. 5h20 da tarde, eles estão olhando. Ah lá, ele lá! Erraram a integral. Aí fizeram tudo de novo, ele vai aparecer lá às 7h43. Cadê? 7h44, 7h45, 7h46. Ah, ele lá! E aí, essa foi a integral com a qual eles puderam prever. Vai aparecer lá, e apareceu. A matemática, eu acredito, tem sempre andado à frente da tecnologia. Porque a nossa capacidade de imaginar, eu não conheço limite. Mas toda vez que eu crio uma tecnologia, eu crio uma tecnologia com limite. É isso que eu não fui capaz de falar, porque para mim a matemática tem que andar na frente. Agora, isso significa que a modelagem anda mais para frente na exigência. Então,
eu não posso falar isso para a Ana Paula, porque a Ana Paula já escutou isso 117 vezes e meia. Mas eu tive que estudar semigrupos para resolver um problema. Então, uma modelagem feita por um pesquisador chamado Silvio de Alencar Spreniolato, para estudar epidemia. O problema era de ecologia sustentável, turismo sustentável, em Pantanal. E estava dando praga nas capivaras que estavam morrendo e os turistas alemães e americanos iam embora, japoneses. Então, a gente precisou estudar a teoria de semigrupos. Porque a modelagem exigiu que muitas vezes a gente usa a matemática para expressar um problema, e quando a gente consegue fazer isso, aí a gente tem que trabalhar na solução. E a solução existe em matemática e imaginação. E a imaginação não tem limite, enquanto que a tecnologia, para mim, isso pode mudar. Estou falando de um cara que começou a usar computador usando um troço chamado Fortran 2, e o 2 era o número romano ainda. O último Fortran que eu conheci é a Fortran 120 com o número arábico. Então, vocês têm ideia de como é que andou a coisa. Eu tenho essa limitação, isso que eu chamei de deformação. Mas, por enquanto, hoje, a matemática está indo muito na frente. É por isso que a modelagem é necessária, porque a matemática tem que avançar. Agora, também é verdade que alguns teoremas estão sendo demonstrados com o auxílio de computador. Bom dia a todos, eu sou Marcos Maltempo, professor do programa aqui de Educação Matemática de Rio Claro, membro do GPI. Gostei bastante da apresentação de vocês e queria fazer alguns comentários e no final uma pergunta, né? Com relação a essas colocações do Johnny a respeito de imaginação, que a minha cabeça não está limitada, que o universo é limitado, interrogação, tudo lá. Eu acho que é interessante também a gente pensar que a tecnologia acaba possibilitando a gente imaginar às vezes mais coisas, né? Ou coisas diferentes que a gente não imaginaria sem ela. Ou ela dá um start assim que a gente não teria, né? A outra coisa diz respeito à realidade, né? A Sueli colocou lá realidade, flechinha matemática, modelagem matemática. E hoje, atualmente, está bastante comum a gente adjetivar a realidade, né? Então a gente fala realidade virtual, realidade mundana, realidade do mundo cibernético, hiperrealidade, realidade física, enfim, um monte de realidades, né? Então, por exemplo, as tecnologias, de certa maneira, evidenciaram mais isso, ou deram ênfase a isso, né? As tecnologias digitais. E aí, quer dizer, um dos alunos, 3 alunos nossos de doutorado, eu, o Rodrigo, que falou ali, esse daí foi um dos focos no trabalho dele, né? A questão desse aprofundamento nas realidades e aquilo que as tecnologias, no caso ele chamou de mundo cibernético, né? O que isso daí poderia impactar ou mudar ou fazer a gente pensar a respeito da modelagem matemática. E um dos trabalhos que, na coleta de dados que ele fez para o doutorado dele, envolvia grupos de licenciandos em matemática programando no computador numa linguagem específica, que é o Scratch, né? Então, seria um derivado do Logo. E num determinado momento a gente percebeu assim que aquele passo de validar o modelo, que também foi falado aqui, então até quando deu o exemplo lá da Antártica, lá, de você ir e ver se o modelo confronta o modelo com a realidade, né? Vai adaptando esse modelo até ele satisfazer, né, a sua vontade. A gente percebeu que teve grupos em que, fazendo essa programação no computador, dentro do programa que eles estavam fazendo, chegou uma hora que fizeram um modelo que não estava batendo com o contexto que eles estavam trabalhando lá. Então, em vez de alterar o modelo, eles alteraram o contexto. Porque era fácil de alterar, porque estava no computador. E, quer dizer, isso daí chamou muita atenção da gente. Então, a minha pergunta, que está relacionada a esse trabalho do Rodrigo, né? Ela diz respeito assim, vocês veem um programa de computador,
né, um trecho de um programa, de um código, como um modelo matemático. Né? Pode ser um modelo dentro da modelagem matemática, no âmbito da educação matemática. Um programa de computador é um modelo. Eu vejo que sim, Maldente. Eu acho que o programa ele foi feito pensando em resolver um objetivo. Então ele está modelando uma certa situação. E até por isso que ele é limitado, e até por isso que ele pode mudar. Nesse sentido que eu estava falando da modelagem e da programação. Eu só concebo que existe uma conta sendo feita, um aplicativo sendo desenvolvido, porque alguém programou, em função de uma necessidade que tinha para resolver. Eu entendo que é um modelo. Bom, Maltempe, antes de responder a sua pergunta, eu quero comentar um pouco sobre a questão das realidades, né? Na minha tese eu discuti isso um pouco, e eu acho que é inevitável quando a gente trabalha com a modelagem matemática, né, de resolver algum problema da realidade usando a matemática, fazer essa perguntinha, o que é realidade? E aí tem um artigo de um professor lá do Departamento de Ciência da Computação, Virgílio Almeida, lá da UFMG, um artigo de 2 páginas, bem provocativo, em que ele vai discutir diferentes realidades. A realidade virtual, a realidade, o dia a dia e a ficção. Mostrando como que não existem limites entre essas coisas, né? Essas realidades. Ainda mais com as tecnologias, elas se misturam mais ainda e a gente não consegue ver uma fronteira clara aí, né? Bom, mas sobre sua pergunta, né? Se um programa de computador é um modelo matemático, né? Se a gente pensar que um modelo dentro da modelagem matemática no âmbito da educação matemática. Sim, mas eu acho que é diferente dizer se é um modelo ou se é um modelo matemático. A Sueli respondeu se é um modelo. Se a gente pensar que para a matemática estar presente para resolver, para desenvolver a tecnologia, para ajudar a pensar um programa computacional, ela tem um papel ali. Então, eu acho que a gente poderia enxergar aquele programa como um modelo matemático. A matemática tem um papel ali na sua construção. E o modelo o programa sendo construído para resolver algum problema, então se a gente pega essa concepção de modelagem, né, como o uso da matemática para resolver algum problema da realidade, você poderia entender, então, o programa como um modelo matemático para resolver esse problema. Eu acho que sim. Na educação matemática, bom, depende do uso que você vai fazer disso na educação matemática. É engraçado a sua pergunta, Maltempo, logo depois da pergunta do professor Antônio Lindo, porque ele falou em força bruta e você falou em realidade. Eu imediatamente lembrei do Chico Buarque, cantando outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. E é claro que a hora que eu pensei isso na imaginação, aí isso vai afetar o meu comentário. Em primeiro lugar, o Rodney não acredita que o modelo empírico seja modelo. Ele acha que só é modelo matemático, modelo dedutivo, construtivo. Então você analisa o fenômeno. Eu vou me ater aos modelos Presa-Predador de Locke e Voltaire, 1926-27, em que ele diz que a natalidade do tubarão é normal, mas depende de quantos peixes tem. Tubarãozinho, se não comer, morre. E ninguém mata o tubarão, ninguém encara o tubarão. Então é fixa a mortalidade do tubarão e a natalidade depende de peixe. E dos peixinhos que são comidos por tubarão? A natalidade, eles continuam transando de noite porque não tem tubarão. Agora, eles morrem se tiver muito tubarão. Então, eles fizeram um modelo dedutivo, construíram um modelo matemático e tiraram conclusões. É diferente de você pegar todos os pontos da taxa Selic e ajustar uma curva, que pode ser uma cúbica, uma parábola, um antilog. Uma vez, os meus alunos de cálculo numérico descobriram que o número de horas que o salário mínimo, até chegar nessa fase mais recente, mas o número de horas que o salário mínimo precisa para comprar a cesta básica é o argumento de uma tangente hiperbólica.
E o argumento da tangente hiperbólica respondia muito bem, mas é um modelo empírico. Não há dedução lógica que diga que o argumento da tangente hiperbólica é alguma coisa. Desculpa, eu estou sendo irônico. Agora, um modelo empírico serve para a gente ver qual é a tendência dos dados. E o modelo construtivo, você tem que ajustar. O modelo empírico é o ajuste. Você ajusta a curva, de maneira a diminuir a distância ao quadrado. É o chamado método dos quadrados mínimos. E o modelo dedutivo, você tem que ajustar para ver se a sua hipótese estava certa. Ou seja, o que está acontecendo é que está faltando oxigênio. Não funcionou. O que está acontecendo é que a temperatura subiu. Não funcionou. O que está acontecendo é que os bichos estão ficando entupidos pela areia. Não funcionou. O que está acontecendo é que a areia tapa a luz. Funcionou. Então, eu vou tateando com as possibilidades para tentar descobrir alguma coisa. Porque quando bateu com os dados, ela voltou para a Antártica e passou 4 meses fazendo isso. E com a experiência dela foi isolar uma parte da água para ver se as populações conseguiam voltar a sobreviver. Porque elas morrem. Quando cai um bloco de gelo, mata tudo. E só voltavam 2. As outras não voltavam porque não tinha luz. E onde ela separou de maneira a não deixar entrar areia, voltaram as 4. Então ela disse, realmente, o aquecimento global está afetando a população através da areia que tapa a luz. Então a gente ajustou. Agora, e a gente usou a expressão, e eu vou dizer para você, eu não sei o que eu estou falando aqui. Eu só estou falando como usuário. A gente usou um programa que é a expressão algorítmica da aproximação do meu modelo. Entende? Eu tenho equações diferenciais. A equação diferencial exige continuidade. E eu uso um método que discretiza essa equação diferencial. A evolução no tempo eu faço por Crank-Nicolson, ou por direções variadas. Eu sei que é aproximado, eu sei que não é verdade. Então, eu digo que aquilo é a expressão discreta e algorítmica daquele modelo. Se a gente chama isso de modelo, se a Jussara falou que sim, eu digo que sim. Mas é a ferramenta que nasce da modelagem matemática. Eu vou repetir o que eu acho que é. E é bom a gente discordar, porque isso é bom para a modelagem. Eu acho que isso é a expressão algorítmica discreta do modelo matemático. E ele existe no universo limitado, enquanto o modelo matemático exige infinito. Não, eu só vou, devido ao tempo, tem 3 pessoas inscritas, então a Maite vai passar, as pessoas vão fazer as perguntas, eu peço que a gente seja breve nas respostas. Por favor. Breve na resposta. Eu sou... Boa tarde, bom dia. Eu sou o André, sou aqui de Rio Claro mesmo. Eu gostaria de saber sobre o uso de nanotecnologia, de inteligência artificial em modelagem, se existe esse uso, porque quando o professor falou sobre limitações e tecnologia, pensando na questão da inteligência artificial, saber se ela é possível, se ela é usada, se existe alguma relação. Eu só estou perguntando uma coisa que não tem nada a ver. Obrigado. Bom dia, eu sou o Rafael, da Universidade Federal do Amapá. Primeiro agradecer a oportunidade de estar participando. Em cima da pergunta do professor Montempo, contribuir um pouquinho com a mesa e tentar... A minha qualificação da tese de doutorado, foi um pouco mais de 3 meses atrás. Na hora que eu apresentei o software que a gente está trabalhando na tese, um dos comentários na mesa foi que eu estava apenas automatizando um método de ensino da matemática. O exemplo, no caso, na época, era um trabalho objeto, o ensino de frações. E aí essa inquietação me incomodou muito tempo, assim. O uso de um software auxilia ou não na educação, ou se eu estou apenas automatizando. E aí veio, entre as leituras, a questão de ser um algoritmo que representa o método, alguma coisa. E eu queria tentar entender um pouquinho, então, se eu estou apenas automatizando, por que a gente está discutindo tanto o uso da tecnologia? É para auxiliar, melhorar? De que forma que ela vai estar atuando no sentido da aprendizagem da matemática? Eu queria ouvir um pouquinho isso de vocês, porque pareceu muito simplória a palavra automatizar um método. Eu queria entender um pouquinho de que forma que essa construção de softwares que visam auxiliar o professor no ensino da matemática
podem de fato estar auxiliando, ou isso a gente tende a ter como uma tendência no ensino da matemática? Bom dia, eu sou a Arlete, professora aqui da Unesp. Johnny, eu gostaria de voltar na sua palestra de 8 anos atrás sobre modelagem Paulo Freire. Eu gostaria que você me falasse para a gente se você acha possível trabalhar na linha que você trabalha com modelagem na escola básica. Só isso. 2 minutos. Breve. De maneira breve. André, cadê o André? André. Sim, existe um grupo na Universidade Federal de Santa Maria, se você for ao Quilomem, você vai conversar com Luiz Dias e Ediomar Mistro, que trabalharam com a inteligência artificial, especialmente no espalhamento geográfico de fenômenos. Risco de doença, pragas, eles estavam usando inteligência artificial. É exatamente isso que eles fizeram. A modelagem matemática, desculpa, eu não quero provocar mais, porque eu já provoquei, mas ela é cínica. Ela parece que eu gosto de matemática, mas eu sou matemático, que estou na matemática aplicada, sou matemático. Agora, matemática aplicada, que vai estudar teoria de semigrupos, ou vai estudar métodos de quarta ordem para resolver equações diferenciais, vai pegar a matemática que tiver na frente. Ele não quer saber se o cara é do Flamengo, do Vasco, do Olaria ou do Mogi Mirim Esporte Clube. Ele vai pegar o cara e vai fazer, me ajuda a empurrar a carreta aqui. É assim que funciona. Então, se a gente descobre que a inteligência artificial ajuda, é isso que eu vou usar. E a gente usa isso sim. A gente fez uma demonstração rápida de que alguns aspectos da inteligência artificial coincidem com a equação a derivadas parciais, que a gente chama de parabólica. Se a gente pega a inteligência artificial, escreve as equações discretas, a gente cai numa coisa que é muito parecida com aproximações de Taylor de uma equação de segunda ordem. Então, as equações com as quais eu trabalho são fortemente ligadas à inteligência artificial. E se alguém quiser estudar isso aí, é bom. Mas eu não estudei. Eu estudei porque eu achava bonito. Mas alguém que é moço hoje, que quer trabalhar, tem que estudar o que faz. Modelagem matemática é o que dá para fazer. E é por isso que a matemática tem que estar na frente, viu, professor Olímpio? Porque a gente precisa da matemática. A gente tem que usar a matemática. A gente não inventou os espaços de Hilbert porque acha bonito. A gente inventou porque precisa deles. Faz lembrar o Pablo Neruda falando para o carteiro que roubou a poesia dele para declarar o amor à filha, afilhada do dono do boteco. O poeta foi corrigir a carta do carteiro. Você fez carteiro, esse poema é meu. Ele falou, não, poeta. A poesia pertence a quem precisa dela. Então a gente se apodera da matemática. Muito bem. Rafael, em primeiro lugar, automatizar não é simples. Automatizar não é simples. Eu treinava natação com 59 anos e o técnico não estava satisfeito. E a gente parava tudo, prendia a perna, apoiava esse braço na taubinha e a gente tinha que fazer com o braço só. Ele falava assim, é para o seu movimento ficar automático. 59 anos, eu comecei a nadar por volta dos 7, 8 anos, quer dizer que eu estava com mais de 50 anos de natação, eu não aprendi a automatizar o comportamento do meu cotovelo. Automatizar não é simples. Segundo lugar, automatizar o quê? A conta? Toda conta é automática. Quanto que é 7 vezes 8? 45. E você sabe isso decor, isso está automatizado. Isso está automatizado. Então, eu não aceito essa frase. E tem mais, os softwares para educação matemática, começaram automatizando a soma de fração. E daí? O primeiro congresso de matemática aplicada que teve em Ouro Preto. O primeiro congresso de matemática da Regina, que teve em Ouro Preto. Você lembra desse primeiro congresso, lá para trás? Foi a primeira vez no Brasil que uma sociedade de matemática aplicada falou sobre programas do tipo matemática. É um sujeito que trabalhou no desenvolvimento do Derive,
do Derive, do Matemática, do Maple, ou seja, a educação matemática agora permite que você use um programa chamado Matemática e você gere superfície de revolução, cuja integral leva 16 páginas, para poder fazer numa coisa automatizada. E você tenta essa integração, não deu, tenta aquela, então deixa o computador tentar, porra. Desculpa.